Você sempre falou, Cortella, dessa maneira cantada? E da onde surgiu isso? Porque você falou, Sim. Zé Vasconcelos é uma referência. Eu tenho a ideia, talvez equivocada, de que as palavras no final dão uma esticada para pensar na próxima frase. Então, são duas coisas, são Que dois movimentos. Que eu faço muito isso no palco. Isso, claro, eu também. Devagar. Eu também. Para que eu saiba o que eu vou falar. Exatamente. É a ideia poética da comunicação. E as pessoas se conectam mais com o lento, porque eu tenho condições de refletir. Há dois movimentos nisso. O primeiro deles é, eu sou professor, eu tenho que ser didático. Okay. E para eu ser didático, portanto, eu ser compreendido, eu preciso fazer com que a pessoa me ouça bem e ela seja capaz de, enquanto eu digo algo, como eu estou fazendo agora, que essa expressão algo, que ela penetre e ela permaneça milésimos de segundos circulando em todas as sinapses que ela coloca. Se eu digo em todas as sinapses, ela não entende, mas se eu digo em todas as sinapses... Valorizando? Isso, eu consigo que ela absorva e me dá tempo de dar o passo seguinte no meu raciocínio. Para ser didático, eu preciso encadear reflexões, argumentos, de maneira que a outra pessoa entenda aquilo como sendo um contínuo. Essa é a razão de esticar não só os fonemas, mas especialmente as sílabas, de modo que ela vá, e isso dá um ar cantado. Segundo, esse não é o meu sotaque original. Eu sou caipira, portanto eu tenho a puxada do R, do norte do Paraná. Eu estou na capital paulista há 53 anos, mas você identifica alguém da minha região pedindo para ele dizer uma colher, por favor. Que não sairá desse modo. Se original, sairia uma colher, por favor. Então, uma colher, por favor, ela já permite esse tipo de identificação. A leitura. O sotaque caipira, ele é um sotaque que pode ser usado mesmo, ele tem o seu encanto, sua beleza. Mas, na minha atividade, é preciso que, especialmente por fazer palestra, gravar coisas também, fazer rádio e TV, eu preciso ter um modo de comunicação, não que ele seja mais neutro, em termos de expressão vocálica, mas que ele seja menos manchado pela origem específica. Nesse sentido, nem eu posso usar o português lusitano original que se usa no Rio, assim como um português fala pois, um carioca fala tomate. O carioca está mais perto do idioma original lusitano. Eu, em São Paulo, estou mais distanciado. Eu estou mais italianado no modo. Pois bem, dando esse passo aí que você pediu. Como eu sou alguém que atua também no rádio, uma das coisas importantes é que você lembre sempre que, diferentemente de um palco, em que alguém está ali para isso, quando você está falando, você está dirigindo, ele pode estar estudando, ele pode estar lavando roupa, ele pode estar namorando, ele pode estar tomando conta de uma sala de aula, de uma portaria. Para que a minha comunicação ela seja eficiente, eu preciso estender e repetir. Estender e repetir. Ora, porque aí você presta atenção. Do contrário, isso vai. Diferentemente do palco ou da TV, em que você tem uma atenção de exclusividade, a tua atenção, eu não posso, estando na plateia de uma apresentação tua, não estar olhando. Ou lavar uma louça. Isso, exatamente. Não, difícil, dificulta. O próprio podcast hoje, quando ele é utilizado só como imagem, ainda que ele exige uma atenção maior. Mas feito como algo que você sai caminhando, enquanto está fazendo outra coisa, você ouve, até é possível. Mas para que eu, de fato, seja compreendido, eu preciso ser capaz de cantar. E é por isso que eu faço. Aí as pessoas dizem, mas você usa um sotaque falso. Eu falei, não, eu uso um sotaque conveniente. É o teu sotaque. Aquilo que eu desejo. É um sotaque. Ele não é o meu o tempo todo, esse modo como eu estou. Se eu estivesse mas agora... Mas é algo criado por você mesmo. Tanto que no campo do humor, há comediantes que me imitam. E gostam de fazê-lo. E o que você acha disso? Eu acho ótimo, porque sempre é uma homenagem. Você não imita alguém, você imita alguém porque ele é ridículo e, portanto, boçal, ou pelo outro lado. Eu prefiro olhar pelo outro lado, certo? Ora, se ele não imita por isso, já é uma questão dele, não minha. Os imitadores teriam que a público dizer, Cortella, não é uma homenagem, eu estou te humilhando. Eu já vi ótimos imitadores, mas o que eu nunca vi? Eu já vi alguns me imitando à minha frente, propositadamente. Ele não imita a voz, ele pode pegar a caricatura da voz. Perfeito. Certo? A caricatura da voz, tudo bem. O imitador, e eu conheço um ou dois, que imita a voz,
é porque o cara captura a alma. Aí é outra coisa. Né? Esse ultrapassou e muito. E você sabe que há muitos comediantes que são capazes de... Né? Você não reconhece. Outra coisa é a caricatura. A caricatura, como a imitação, ela é sempre gostosa, porque aquele é um dos modos como as pessoas te veem. Né? Mas o maior número de imitadores meus tem menos de 18 anos de idade. Né? Mas você tem um público muito grande de jovenzinhos. Você olha o rosto das pessoas que fez as perguntas, são jovenzinhos. Eu recebo muitos recados de pais ou mães, assim, meu filho tem 14 anos, ele passa o dia te imitando, ele só fala como você fala. E eu não pergunto se isso é elogioso, né? Mas eu quero que seja, e por isso às vezes eu simulo que é. Boa. Eu uso muito, no humor, eu uso muito isso, e é louco, né, porque... tem um cálculo. Muitas vezes eu valorizo aquilo que eu quero que o cara lembre para depois eu fazer um punch com uma piada, ou que vem mais lá na frente alguma coisa que faz ele lembrar de algo que eu disse, ou eu tiro ou eu não valorizo aquilo que é engraçado para surpreender ele lá na frente. É uma matemática. Não, mas e tem que ter muita percepção de tempo. Eu estava lendo o livro que o Jerry Seinfeld lançou agora com as anotações ele é dele. metódico. Uma das coisas eu li até o desfecho, tem 3 linhas, até o desfecho eu não era capaz de imaginar que ele ia dar aquele passo. Ele diz, as mulheres reclamam muito que nós, maridos, ele falava de casamento, nós maridos não prestamos atenção nelas. A minha mulher não faz isso. Acho. Ora, esse modo respirado não é só o timing da comédia, ele é também uma maneira própria, né, dele falar que faz com que eu serei capturado naquele momento. Claro. Então, claro. Rouba a atenção, você puxa para um lado, tira para o outro, tem coisas... Então o sotaque, ele pode sim ser trabalhado, né, como uma forma de comunicação. Né? Claro. Mas aqui o nosso querido amigo Luca Ramos, para dizer, eu realmente peço, quando eu pego no Instagram, eu realmente pego sua pergunta, tá? Porque tem podcast por aí, vamos dizer isso aí, que o cara fala, recebi uma série de perguntas. Aí ele joga um monte de polêmica no convidado, de coisas que ele tirou da cabeça dele que estava anotado, não era das pessoas, aqui é realmente das pessoas. Existe intelectual burro ou isso é apenas uma falha de caráter? Não, é claro, a atividade intelectual ela pressupõe a possibilidade de ser correto no sentido científico, no sentido meditativo e não sê-lo. Porque eu sou de filosofia, muita gente diz, a filosofia ajuda a pensar. Eu digo, não necessariamente. Pensar é um atributo atávico da espécie. Sim. Não precisa ser ensinado. Segundo, não, mas é que a filosofia ensina a pensar certo. Eu digo, não necessariamente. Né? Há muitos modos dentro da filosofia que induzem ao equívoco, né? E que propositadamente driblam, né, aquilo que as pessoas estão entendendo, que é uma forma de prestidigitação mental. Né? Portanto, é possível fazê-lo. Num país como o nosso, em que há uma admiração muito grande por quem fala bem, como se falar bem fosse sinal de inteligência, né? É claro que é fácil você também dar esse passo. Não é isso. É que a filosofia ensina a pensar melhor e de modo mais livre. Falei, não. O nazismo também tem seus filósofos. Teve e tem. O fascismo teve e tem seus filósofos. Sim. Nesse sentido, né, imaginar que um intelectual, seja na área de filosofia, seja no campo das ciências, né, da pesquisa pura, seja o que for, que não necessariamente essa pessoa tem a possibilidade de ser parvo, né, ou parva, é muito estranho. Sim, é possível. Eu, em vários momentos da minha atividade, quando eu olho para trás e vejo alguns tempos ou me ouço, né, em algumas situações daquilo que falava, né, o mundo digital favoreceu muito a gente poder se ouvir de novo. Os registros são todos como lá, é que eu dei esse passo ou esse caminho, né? Ele não deveria ter, olhando alguns momentos, situações em que, né, eu nunca me esqueço de uma circunstância que jamais eu repeti, falta, claro, ali de experiência, depois de muito tempo, em que para especificar numa conversa numa sala o que era uma coisa fofa, porque eu estava dando exemplo de coisas que você não consegue entender intelectualmente. Ou você tem o experimento, por exemplo, eu não consigo ensinar para você o gosto de uma laranja. Tá. Certo? Você dirá, não, mas é parecido com o quê? Certo? Ou tem a experiência empírica, né, concreta, e aí é uma redundância, mas é necessário, ou não tem como. E eu fui explicar o que é uma coisa fofa, né? Ou você faz o gesto, ou você entrega, mas o gesto não especifica.
E ao fazê-lo, eu segurei no braço de uma pessoa que estava à minha frente. Então, por exemplo, né, você tem um braço fofo. Pega na barriga da pessoa. Isso. Você é fofo. Mas foi absolutamente... Era a primeira pessoa que estava na minha frente. Não havia nem uma intenção. Aquilo produziu nela